Eu quero, nesta oportunidade tão especial, saudar a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na sequência, no estudo sobre o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, a seguir, segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, a seguir, diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o inimigo, o diabo, lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós lemos essas duas passagens da Bíblia Sagrada, que está em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 a seguir, primeiramente falando da carta de Esmirna e depois da carta de Pérgamo. Nós falamos na data de ontem que cada carta ela tem um sentido representativo de uma fase da igreja, de uma época em que a igreja viveu. Porém, nós temos lições maravilhosas que nós extraímos para os nossos dias de hoje. Então, tudo que a Bíblia diz o seguinte, Pedro escreve, tudo que antes foi escrito para nosso ensino, para nossa edificação e para nossa exortação está escrito. Tudo é como um exemplo, tudo nós extraímos lições para a atualidade. E aqui quando fala da carta de Esmirna, ele se refere à igreja logo após a igreja apostólica. O último dos apóstolos, ele que foi o apóstolo João, ele chegou a ficar praticamente centenário, foi o único apóstolo que ele alcançou a velhice, foi o apóstolo João. E a gente teve, quando ele partiu, encerrou-se a era apostólica. Então, quando ele partiu, aquele primeiro início da igreja de Éfeso, representa a igreja de Éfeso, ele ficou, na realidade, encerra-se e começa a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela representa a igreja que vai desde o finalzinho do primeiro século até por volta do ano 300, do ano 100 até o ano 300. Ela representa a igreja que ela foi uma igreja
que vivia na informalidade. Ela foi uma igreja sofredora. Ela foi uma igreja que ela vivia na tribulação. Foi uma igreja não reconhecida pelo Estado. Foi uma igreja não reconhecida pelo governo romano. Foi uma igreja não reconhecida pela soberania daquela época. Porém, foi uma igreja reconhecida pelo Senhor. Foi uma igreja batalhadora, foi uma igreja lutadora, que teve aqui boas partes do texto sagrado aqui são de elogios a essa igreja de Esmirna, que foi uma igreja extraordinária, grandiosa, gloriosa. E vem aqui dizendo ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao mesmo tempo em que Deus dá um privilégio, uma chamada para alguém ter uma missão diante de Deus, de pastorear, de conduzir um rebanho, ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade. Ao mesmo tempo que o elogio do Senhor vem para ele, da mesma forma a cobrança vem sobre ele. Ele tem que caminhar junto tanto o privilégio quanto a responsabilidade. Quando aumenta o privilégio, aumenta a responsabilidade. Nós tiramos como lição aqui, quando o Senhor escreve, o Senhor ele elogia, mas ao mesmo tempo ele cobra a mesma pessoa que ele elogiou. Nós temos então esse exemplo importante de que aquele a quem o Senhor concede uma bênção maior, muito mais será cobrado dele, muito mais será exigido dele. Eu trago aqui essa lembrança aos amados irmãos desse texto da Bíblia Sagrada. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, representando, portanto, esse período que vai desde o finalzinho do primeiro século até o ano 300 aproximadamente, representa uma igreja que ela sofreu. Foi a maior perseguição que a igreja passou em todas as épocas, até, na realidade, até nos tempos atuais. A perseguição oficial, a perseguição aberta, a perseguição clara, a perseguição realmente oficializada pelo Império Romano. A igreja nessa época não tinha nome, a igreja não tinha, se fosse hoje, ela não teria CNPJ. Seria uma igreja que ela viveu absolutamente na clandestinidade. Era a igreja que eles não podiam se reunir de forma alguma num lugar público. Nessa igreja, do ano 100 até o ano 300, ela não podia manifestar publicamente a sua fé. Era uma igreja que o Império Romano teve ali imperadores cruéis naquela época, que tentaram de todas as formas fulminar, acabar, extirpar. Mas quanto mais a igreja ela era perseguida, os irmãos tiveram que fugir, os irmãos foram mortos, os irmãos foram atrocidados, mas a igreja ela não acabou. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, a igreja não é simplesmente uma instituição física. Não, a instituição física na época praticamente ela inexistia. Agora, a igreja viva, o corpo de Cristo, esse corpo maravilhoso do Senhor em todo o mundo, esse existiu e esse estava bem evidente e bem atuante nessa época. Foi a época em que o Império Romano mais matou pessoas. Irmãos nossos. Mais pais, mães foram mortos na frente dos filhos. Mais filhos foram mortos na frente dos pais. Foi uma pressão tremenda que o Império Romano fez contra os nossos irmãos. Tentou de todas as formas acabar com a fé cristã, mas a igreja permaneceu viva, porque ela está fundamentada no autor da vida. Ela está fundamentada em algo tão simples que é a cruz do Calvário, mas dali rica fonte sai. Dali sai esperança, dali sai graça maravilhosa, dali sai fonte que nunca se acaba. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui o Senhor, ele lembra e ele restaura aqui, ele retrata novamente, de forma bem evidente, a doutrina
da morte de Jesus na cruz do Calvário, mas também a ressurreição de Jesus. Esse é o tema central do cristianismo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E como ele morreu e ressuscitou, a morte não pôde segurar ele. E ele está hoje à direita de Deus. E todos que confiarem nele para a salvação alcançarão a vida eterna. Eu sei as tuas obras. Novamente, como da carta anterior, da carta em Éfeso, Jesus vem dizendo: eu sei as tuas obras. Eu sei a tua tribulação. E eu sei a tua pobreza. O Senhor conheceu, o Senhor conhece a forma como aqueles irmãos estavam vivendo na clandestinidade, na informalidade. Então Jesus ele vem afirmando de uma forma bem evidente aqui, que ele conhece as obras, conhece a tribulação, o Senhor conhece o teu caminhar. O Senhor conhece a tristeza, o Senhor conhece o choro, o Senhor conhece as lágrimas. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor, ele traz de uma forma bem evidente aqui. E o autor desse livro do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso nos traz uma segurança, nos traz uma alegria. Ao nós falarmos não de uma pessoa que pode ter falhado, não. Aqui o próprio Senhor. Ele diz: eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação. A caminhada da igreja, ela passa necessariamente por tribulação. A caminhada da igreja passa necessariamente por angústias e por dificuldades. Tem um livro, o livro dos Mártires, que foi escrito retratando vários homens e mulheres de Deus que foram martirizados no decorrer dos anos. E ele fala de uma pessoa chamado Bene Simons. Bene Simons, e ele ensinava numa época já sobre o batismo nas águas, o batismo por imersão. E ele chega no final da sua vida, ele traz um depoimento muito importante. Ele diz: por causa de que nós cremos na morte e na ressurreição, e nós cremos no batismo nas águas, no batismo bíblico por imersão, nós somos injuriosamente caluniados todo momento pelo mundo presente. E ele traz essa revelação importante, ele que viveu lá no século XVI, mas ele traz essa informação importante. Então eu fiz apenas esse parênteses aqui de uma pessoa que foi uma das pessoas que foram muito perseguidas por causa da fé cristã. Ele foi numa época bem mais recente. Agora, quando diz lá no começo, quando fala da igreja de Éfeso, quando fala da igreja de Esmirna, quando fala depois das igrejas subsequentes, depois das igrejas mais no tempo da atualidade, sempre Jesus vem dizendo: eu sei as tuas obras e sei a tua tribulação. O Senhor conhece a forma como a obra de Deus é perseguida no mundo. E eu trago uma lição para o presente hoje. Nós vivemos aparentemente um tempo de um amparo oficial, nós vivemos um tempo de liberdade religiosa, mas interiormente nós temos que ter ciência de que o mundo, o sistema perverso do mundo, ele não admite. O sistema perverso do mundo, o sistema oficial do mundo, não admite a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, eu trago essa reflexão para cada um dos queridos irmãos nesta oportunidade. A palavra tribulação, eu sei as tuas obras, sei a tua tribulação. Jesus enfatiza isso em vários momentos. Por quê? Porque nós passamos por isso, a igreja passou por isso, nós continuamos passando por isso, e nós trazemos isso como uma lição importante para os dias atuais. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Entre parênteses, Jesus coloca. Eles eram considerados pobres para o mundo, com certeza.
Eles não tinham bem nenhum aqui, porque não tinham como ter. Os irmãos da igreja, nessa época, eles não tinham como ter praticamente uma casa, porque eles eram peregrinos e forasteiros. Eles não tinham como ter um bem aqui, porque eles tinham que correr do Império Romano praticamente noite e dia. As famílias, eles viviam como nômades naquela época. O Império Romano foi atroz. O Império Romano foi cruel. O Império Romano ele foi de uma forma tão cruel com os nossos queridos irmãos. Porém, a igreja, Jesus está dizendo aqui, eu conheço a tua pobreza. Os irmãos viviam nas condições mais adversas, mais limitantes possíveis. Porém, Jesus está dizendo aqui, mas tu és rico. Por que és rico? Porque tem a presença de Jesus. Que coisa maravilhosa. Quem tem a presença de Jesus tem tudo na vida. Quem tem a presença de Jesus, quem tem o nome escrito no livro da vida, tem a esperança. Pode até ser perseguido aqui, pode ser morto pelo Estado, pode ser morto pelo Império Romano ou por algum Estado da atualidade, por algum regime da atualidade. Pode ser perseguido ocultamente ou abertamente. Mas se perseverar, tenha garantia de que vai estar com Cristo um dia. A maior riqueza que uma pessoa tem não é o status, não é o valor monetário, não é um bem material. A maior riqueza que a pessoa pode ter é ter o nome escrito no livro da vida. A riqueza material ela pode permanecer com a pessoa aqui por um período de tempo, com certeza muito curto. 40, 50, 80 anos, talvez não mais do que isso. Agora, a riqueza eterna, o nome escrito no livro da vida. Quem confia em algo simples, que é a cruz do Calvário, permaneça com Jesus até no final da tua vida. E Jesus vai te dar uma recompensa eterna. Você tem uma vida eterna. Você tem uma vida toda pela frente com Jesus na eternidade. Vale a pena lutar por esse propósito nobre e maravilhoso em nossa vida. Eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Jesus usa um termo aqui que é um termo muito pesado. Qualquer pessoa hoje poderia dizer que seria um termo pejorativo, seria uma discriminação que Jesus estava fazendo. Mas não, Jesus usa um termo claro, um termo aberto, dizendo que aqueles que se diziam judeus, aqueles que se diziam seguidores de Deus, mas não são, eles são a sinagoga de Satanás. Aqueles que dizem que professam que são servos de Deus, mas não se humilham a entrar pela cruz do Calvário, são a sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem que participam de uma instituição, mas tentam melhorar o mundo pelo seu próprio esforço e dizem que creem num Deus, porém não consideram a importância da cruz do Calvário na vida do ser humano. Jesus está dizendo aqui que são a sinagoga de Satanás. Então não é eu que estou afirmando, não é uma ideia particular minha. A ideia central da caminhada cristã, ela é a cruz. Eu não tenho como excluir a cruz. Eu não tenho como construir um modo de vida, uma concepção de construção de mundo, se eu não partir da premissa de que eu preciso da cruz de Cristo como fundamento na minha vida para alcançar o perdão, para alcançar a paz na minha alma. Se eu não ter paz, de nada vai ser a minha luta em vão nessa terra. Somente a cruz traz paz ao coração da pessoa. Somente a cruz traz o refrigério. A pessoa que ele se diz judeu, no sentido aqui que ele se diz servo de Deus, ele crê em Deus. Qualquer pessoa que você conversa, ele diz que crê em Deus, crê num bem maior, crê numa divindade, crê em alguma coisa. Isso tudo não vale de nada se a pessoa não entrar pela cruz do Calvário. Tudo isso vai ser em vão. Entra debaixo da cruz, aceita o Cristo da cruz e o Cristo ressuscitado,
Aceita o perdão de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve nesse momento, ó, não desprezes a cruz. Ó, não desprezes a cruz. Tu pode estar amparado por uma instituição qual for. Tu pode estar amparado por uma instituição religiosa. Tu pode estar amparado por uma instituição filantrópica. Tu podes estar achando que por estar amparado por uma instituição legalista, que se baseia na bandeira, que se baseia na força da lei, na força das instituições. Porém, se tu não baseares a tua vida e não te humilhares aos pés da cruz, tu verás no final da tua vida que isso foi um grande engano. Porque o único meio que Jesus deixou para o homem é a cruz. É o sacrifício de Jesus Cristo. É aquilo que o profeta Isaías disse, que os homens olhavam e não davam valor nenhum. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Hoje a humanidade corre, se esforça, procura a solução, procura soluções humanas, procura vacina, procura cura, procura resultado, procura eficácia, procura tantas formas de encontrar uma saída para a situação que vive. Porém, se a pessoa não ir para a cruz, não ir aos pés da cruz, não vai ter paz. Não tendo paz, a Bíblia diz que o homem vai de mal a pior, enganando-se e sendo enganado. Quando a Bíblia está dizendo aqui, e eu me fundamento na Bíblia Sagrada, que aqueles que se dizem ser judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás, quem está dizendo aqui que é a sinagoga de Satanás é o próprio Jesus. E ele enfatiza que ele usa um termo, sinagoga. Sinagoga era, na época que os judeus utilizavam, como uma escola, era um espaço onde tinha escola para as crianças, bem como era um espaço de adoração. Quando eles tinham o sábado, eles adoravam a Deus, eles procuravam cultuar no dia de adoração dos judeus, que era o sábado. Então, ele servia, era um espaço de múltiplo uso, onde tinham tanto o espaço de ensinamento, como um espaço de adoração, de cultuar ao Senhor. Agora, quando Jesus está dizendo aqui que algumas pessoas aparentemente se apropriavam desse espaço, procurando legitimar a sua vida, achando que poderiam dar uma aparência de que estavam servindo a Deus. Mas Jesus, ele entra lá no íntimo. E Jesus, ele entra no íntimo do coração das pessoas e mostra que a aparência moral, a aparência institucional de uma pessoa, ela não diz nada sobre a sua vida de comunhão com Deus. O que Jesus quer dizer nesse texto aqui? Que aquela pessoa que quer ter comunhão com Ele, ele deve se humilhar, renunciar a si próprio, entra pela cruz, entra pelo sofrimento, passa pelo batismo nas águas, depois permanece em comunhão com Ele, diuturnamente, caminha com Ele, anda com Ele, confia no sangue, confia na obra redentora do Calvário como teu meio de permanência nesta caminhada. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes numa instituição. Não te estribes numa força de uma determinada religião ou de um modo de pensar. Não te ampares num apoio oficial, numa suposta legalidade que você diz ter. Muito menos no positivismo. Porque tudo isso são meios falhos. São meios pequenos demais e não te conduzirão para a eternidade. Mas olha para o Calvário, da onde o Senhor tem rica fonte para a tua vida e para a tua alma. Versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer.
A Bíblia, quando fala da palavra nada temas ou não temas, segundo pessoas que acabaram pesquisando na Bíblia, dizem que essa expressão não temas, ela consta 366 vezes na Bíblia. Para cada dia do ano, uma vez a palavra não temas. Não temas. É perseguido? É perseguido. Quem serve a Jesus tem aflição? Tem aflição. Tem dificuldade? Com toda certeza. Mas permanece servindo ao Senhor. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. O diabo pode até lançar na prisão, mas ele não toca na vida espiritual. A Bíblia diz, lá na epístola de João, na primeira epístola de João, diz: aquele que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Por permissão de Deus, o inimigo pode fazer com que a pessoa seja até condenado, como foi com Daniel, como foi com José. Mas Deus não permitiu que a sua fé fosse abalada. Quem se segura em Jesus, a pessoa pode passar por aflição, passa por tribulação, vai até a cova, vai até a prisão, é condenado. Agora, a sua fé, quem confia em Jesus, a sua fé não é abalada. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Fala de um período extenso, fala de um período aqui simbolizando 10 dias, mas fala de um período completo em que a igreja ela foi perseguida grandemente. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Meu querido irmão, sê fiel até a morte. Guarda a tua vida de comunhão com Deus, confiando sempre no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está dizendo aqui, aquele que se imagina que tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que tem ouvido não é o sábio eminentemente aos olhos dos homens, mas é aquele que ouve a voz do Senhor. Quem que Jesus está dizendo aqui que é bem-aventurado? É aquele que ouve a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aqui vem uma passagem doutrinária, um texto doutrinário. É a doutrina aqui da ressurreição e a doutrina da segunda morte. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Agora, quem morre uma vez, se ele aceita Jesus como seu Salvador em vida, ele tem a vida eterna. Não passará pela segunda morte, que é a morte do juízo, que é a morte eterna. É a eterna separação de Deus, em que a Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esta é a condenação eterna. É aqueles que não reconheceram a cruz. É aqueles que negligenciaram a cruz. É aqueles que confiaram na sua inteligência humana. É aqueles que confiaram no método humano. É aqueles que confiaram unicamente numa instituição. É aqueles que confiaram apenas numa instituição formal. É aqueles que confiaram apenas numa bandeira de luta aqui na terra. É aqueles que confiaram unicamente apenas na legislação. Aqueles que confiaram apenas numa instituição humana. Esses vão sofrer o dano da segunda morte. Mas aquele que foi humilde, aquele que confiou no sangue de Jesus, aquele que confiou no Calvário, esse, a Bíblia diz, não receberá o dano da segunda morte. Deus abençoe, meu querido e dileto irmão. Eu quero orar com você neste momento. Ore comigo. Entregue tua vida ao Senhor nesta oportunidade. Oh, não desprezes o presente que Deus te dá através da cruz. Oh, não desprezes a oportunidade que Deus deixou para o homem
através da cruz do Calvário, que é o único meio da pessoa alcançar um dia a vida eterna e não passar pelo dano da segunda morte. Ore comigo. Senhor, eu quero te agradecer por este momento tão sublime, tão especial, tão nobre. Ao Senhor a honra e a glória. Eu quero te agradecer pela oportunidade de chegar ao coração de diversas pessoas agora. Muito obrigado, Senhor, porque eu reconheço que essa oportunidade vem do Senhor. Eu quero te louvar por esse momento maravilhoso e tão sublime. Ao Senhor a honra e a glória. Eu quero orar nesse momento por cada irmão, por cada irmã, que com um coração sincero está arrependido. Está reconhecendo que as suas justiças, elas não podem conduzir e não podem possibilitar uma vida eterna. Mas a pessoa está se arrependendo, está se humilhando, está reconhecendo a importância do Calvário. Perdoa agora, Jesus. Purifica agora, Jesus. Escreva o seu nome no livro da vida. Traga paz ao coração e que essa pessoa deseje, a partir de hoje, ter uma vida de comunhão com o Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, está vivo hoje e muito em breve voltará para arrebatar a sua igreja. E a tua promessa através dessa palavra, que todos quantos o receberem como seu Salvador pessoal, não receberão o dano da segunda morte. Não passarão pela segunda morte. Bendito é o teu nome. Aleluia. Muito obrigado pela obra redentora do Calvário. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.